Gente, vamos agora entender mais um pouquinho aqui sobre o tecido sanguíneo, trazendo mais uma dica para você aqui no nosso momento de tirar dúvidas aí para a reta final do vestibular do Enem. Bom, a gente vai aqui falar um pouco sobre a questão do processo de coagulação sanguínea. Então, você está vendo aqui na tela, tá? A coagulação sanguínea está dentro de um processo que a gente vai chamar de hemostasia, ou seja, a manutenção do equilíbrio sanguíneo, ok? Ou seja, dentre a questão do equilíbrio está também o fato do sangue se manter dentro dos vasos e ter um processo de coagulação adequado. Bom, o primeiro momento que nós temos aqui para impedir é o chamado espasmo vascular. Logo após a lesão do vaso, o vaso sanguíneo da gente sofre um pequeno espasmo e ele contrai justamente para diminuir essa evasão de sangue dentro de um vaso, ok? E nós temos aqui a formação do chamado tampão plaquetário. Então vem aqui comigo, eu vou te mostrar aqui nessa imagem como é que esse processo acontece. Então imagina que você tem aqui um vaso lesado, aconteceu aqui uma lesão do vaso, um corte, por exemplo, né? E aí nós temos que algum colágeno, que é uma grande quantidade de colágeno aqui que é exposta nesse processo de ferimento, vai atrair as plaquetas. Então, no primeiro momento, essas células que vocês estão observando aqui, ó, se juntando aqui, são justamente as plaquetas, né? E elas estão se juntando aqui, formando o chamado tampão plaquetário. Então, aqui é um primeiro momento do processo de coagulação, tá ok? E uma plaqueta atrai a outra porque ela vai trazer o chamado fator de agregação plaquetária para juntar essas plaquetas todas que estão aí. Inclusive, a gente quando tem algum tipo de coagulação, a gente não pode tomar o AAS. Por exemplo, no caso da dengue hemorrágica, a pessoa tem hemorragias frequentes, né? Por quê? Porque esse ácido acetil salicílico, ele impede esse processo de agregação plaquetária, justamente porque ele combate o chamado fator de agregação plaquetária. Então, no primeiro momento, nós temos isso aqui, a formação desse tampão plaquetário, né, se juntando ali para evitar a saída de sangue. Só que nós temos também aí uma cascata de reações que vão acontecer quimicamente, tá? Então, veja bem, olha só que interessante aqui. No primeiro momento, essas plaquetas, além de fazerem esse processo desse tampão plaquetário, elas vão liberar uma substância chamada tromboplastina, também chamada de tromboquinase. Então, essa tromboplastina é liberada por quem? Pelas plaquetas, e elas vão fazer uma conversão que vai ter aqui dentro. Ou seja, você vai ter aqui uma substância já presente na nossa corrente sanguínea, chamada protrombina, que ela já está lá, né, por caso de você ter algum tipo de lesão, de sangramento. E aí, a tromboplastina mais o cálcio, e aí eu quero lembrar que é muito importante você saber que o cálcio está presente nesse processo de coagulação. A gente fala muito quando está falando sobre sais minerais que o cálcio tem papel na coagulação, é justamente aqui, ele vai entrar como um cofator aqui para catalisar essa reação de conversão de protrombina em trombina, tá certo? E aí, esse cálcio e também a chamada vitamina K são importantes para o próximo passo. Então, tanto o cálcio como a vitamina K vão desempenhar um papel muito importante na conversão de quem? Do fibrinogênio, que também já é uma outra proteína que está lá no nosso sangue, para o caso de você ter um processo de hemorragia. E esse fibrinogênio vai ser convertido em fibrina, tá ok? E aí você vai ter que essa fibrina forma uma rede, como você está vendo aqui, ó, uma rede que vai fazer a proteção, tá, desse nosso vaso sanguíneo lesado. E aí você tem um processo de coagulação sanguínea. Eu quero só voltar aqui nessa figura para você entender. Essa rede de fibrina é formada aqui, tá certo? Essa rede, e ela vai fechar essa coagulação. João Paulo, isso aí é o processo definitivo? Não, esse vaso vai se regenerar, as células endoteliais do vaso vão se regenerar, para que a gente tenha, de fato, o fechamento desse vaso em definitivo e depois até mesmo a diluição dessa rede de fibrina que se formou aqui, tá ok? Então, todo esse processo ele pode ser resumido nesse gráfico aqui, ó. Nós temos que as plaquetas, né, liberam os fatores plaquetários aqui. Nós temos, inicialmente a vasoconstrição. Tudo isso se dá após a parede do vaso sanguíneo ser danificada e a gente ter a exposição do colágeno que eu lhe falei, tá? Então, essas plaquetas vão formar um tampão plaquetário, que ainda não é definitivo, obviamente, tá certo? Aí nós vamos ter o quê?
a formação de um coágulo, tá certo? Esse coágulo aí no caso das plaquetas, e a formação de uma rede de fibrina. Tranquilo? Depois nós vamos ter a dissolução desse coágulo, posteriormente, essas plaquetas que se agregaram vão se desagregar, tá? E a parede do vaso vai se reintegrar, ela vai se refazer justamente para que o vaso fique completamente sem nenhum tipo de lesão, sem nenhum tipo de dano, tá ok? Então essa dica é muito importante, esse é o processo de coagulação sanguínea, essa é mais uma dica para você fazer o seu Enem e seu vestibular com toda a tranquilidade do mundo, sabendo bem mais sobre a biologia. Eu vejo você numa próxima dica.